Tesouro Direto rendendo mais de 11% ao ano. Há quanto tempo a gente não encontrava uma situação como essa? E a gente está vendo aí as ações despencarem desde junho agora de 2021. Será que vale a pena fazer essa transição, sair das ações e investir no Tesouro Direto? Será que é um bom momento para investir nesse tipo de título público do Tesouro Direto? Será que vale a pena investir agora? Essas dúvidas, essas perguntas eu vou responder nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sexta edição, nosso sexto episódio do quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde meu objetivo é vir aqui para esclarecer alguns pontos que estão gerando muito ruído, que talvez estejam meio obscuros e que fazem você ter um entendimento errado. Eu quero te passar a verdade nua e crua para que você não erre, não perca dinheiro ou não perca oportunidade de realmente ganhar dinheiro investindo, porque perder dinheiro e deixar de ganhar é mais ou menos a mesma coisa. E eu sei, você deve estar pensando aí agora, poxa Vinícius, mas é Desconstruindo a Bolsa de Valores, você vai falar sobre Tesouro Direto, esse negócio não faz sentido. Faz sentido sim, por quê? Eu vou usar esse episódio desse quadro porque a gente está vendo uma forte tendência das pessoas, principalmente do investidor iniciante, de quem está começando, e muita gente já fazendo essa migração das ações para investir em renda fixa, para investir em títulos públicos do Tesouro Direto. As ações estão caindo desde junho, isso aumenta o medo das pessoas. E vendo a rentabilidade da renda fixa, os investimentos de renda fixa mais conservadores, poxa, essa rentabilidade bem maior, quando a gente via antes um tesouro pré-fixado, por exemplo, esse tipo de título público, que hoje rende mais de 11%, antes estava vendendo 7%, 6%, então quase duplicando já de rentabilidade. E as pessoas acabam vendo aquilo como um chamarisco e fazem essa migração, essa transição. Mas será que essa é uma boa decisão a tomar? Será que você deveria tomar essa decisão? Isso é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Mas antes de eu partir para a prática, te mostrar a tela do computador e te falar tudo a respeito disso, eu quero que você entenda uma coisa, né? Por que a gente viu tanta gente começando a investir na bolsa? É importante a gente voltar aqui para 2017. 2017 tinha 600 mil, aproximadamente 600 mil pessoas investindo em ações aqui no Brasil. Hoje, a gente já está com mais de 3,2 milhões de pessoas. Por que aconteceu essa migração? Poxa, as pessoas ficaram muito mais bem informadas, as pessoas tiveram muito mais acesso a conhecimento. Isso aqui é uma fagulha de todo esse processo. Na verdade, essa transição foi meio que uma transição compulsória. Como assim? As pessoas ficaram pé da vida de ver os seus investimentos rendendo migalhas, porque a gente enfrentou um período, principalmente ali 2018, 2019, 2020, em que a nossa taxa de juros, a taxa Selic, caiu violentamente, saiu de 14,25% e foi para 2%. E esse é um cenário que nunca tinha acontecido antes na história do Brasil. A gente nunca tinha caído de 7,25%, a gente chegou a 2%. Então as pessoas que investiam lá nos fundos do banco, as pessoas que deixaram seu dinheiro parado na poupança e deixavam no CDB, LCI, LCA, viram seu rendimento cair absurdamente. Então o que elas fizeram? Elas olharam, opa, eu não tenho saída, eu preciso investir em Bolsa de Valores, em renda variável. E a maioria das pessoas enxerga a Bolsa de Valores só como ações, porque é o investimento realmente mais conhecido. No máximo ali dá um passinho a mais, enxerga, poxa, eu vou investir também em fundos imobiliários. E aí aconteceu uma forte migração da renda fixa nos anos de 2018, 2019, 2020, que é quando aumentou absurdamente o número de investidores na Bolsa. Aconteceu essa migração para as ações porque as pessoas estavam ávidas em busca de mais rentabilidade, porque estavam vendo que só renda fixa não adianta nada. Inclusive, esse movimento gerou até uma distorção histórica que a gente tem aqui no Brasil, que é um processo inerente ao capitalismo, inerente ao funcionamento da economia, né? Em todos os momentos, até você pode ver aqui por meio desse gráfico, tá? O que você está vendo aqui? Na linha azul, você está vendo o índice Bovespa, que nada mais é que a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Quando essa linha está indo para cima, significa que os preços das ações estão subindo. Quando essa linha está indo para baixo, significa que os preços das ações estão caindo. Na linha vermelha, você está vendo, isso em média, tá? Na linha vermelha você vê a cotação do dólar. E o dólar, se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que o dólar é uma anti-ação. É um investimento que se comporta de forma oposta às ações. Você consegue até enxergar isso no gráfico. Ó, quando uma coisa cai, a outra sobe. Quando uma sobe, a outra cai. Quando uma cai, a outra sobe. Quando uma sobe, a outra cai. E vice-versa. Mas esse fluxo de investidores para as ações fez com que gerasse uma distorção. O quê? Mesmo subindo e caindo juntos,
esses dois investimentos, ambos foram para cima. Ambos se rentabilizaram positivamente de 2018 até hoje. Você pode ver aqui uma alta de 60% no dólar, enquanto o índice Bovespa, que é esse termômetro das ações, o índice que calcula a rentabilidade média das ações, subiu 46% no mesmo período. Enquanto o mais normal, digamos assim, seria um episódio mais ou menos como esse. Olha só, o que a gente enxerga aqui, ó. Pegando um horizonte entre 2008 e 2016, a gente vê os investimentos se comportando de maneiras exatamente opostas. Mas mesmo, o legal é que mesmo num cenário diferente de distorção, como aconteceu de 2018 para frente, até hoje que o cenário já está mudando, é importante, vou falar isso mais para frente, mas mesmo no cenário da distorção, a gente viu essa condição se cumprindo normalmente. Só que hoje, com a taxa Selic subindo de uma forma ainda mais veloz e cada vez mais veloz, com projeções de altas maiores, principalmente de junho para cá, a gente está vendo as ações caírem 14% nesse período, tá? E pode ser só o começo. Isso do fim de maio, iniciozinho de junho, até agora, início de setembro de 2021. E por que isso é tão importante, tá? Como que as pessoas tomaram, várias pessoas, milhares, centenas de milhares, talvez alguns milhões, 1 ou 2 milhões de pessoas, tomaram essa decisão de começar a investir na bolsa? Foi comparando rentabilidade de renda variável, rentabilidade de ações ou potencial de rentabilidade com a rentabilidade que as pessoas estavam tendo na renda fixa. Então é natural a gente vivenciar esse período de migração, de retorno. Por quê? Poxa, estava rendendo pouquíssimo a renda fixa, estava rendendo 1,4% ao ano a poupança, 1 ponto alguma coisa por cento ao ano LCI, LCA do banco, esses investimentos horríveis, mas que muita gente infelizmente tem até hoje, ou tinha até aquela época. Agora, esses investimentos eles estão rendendo mais e as projeções, por mais que sempre deem errado, eu vou te mostrar isso mais para frente também, as projeções apontam que a taxa Selic vai subir mais e, por consequência, o rendimento desses investimentos vão subir porque eles acompanham, a depender do tipo, acompanham em certa medida a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que está subindo com o passar do tempo. Então, se as pessoas tomaram a decisão com base em rentabilidade, agora que o rendimento da renda fixa está subindo, Tesouro Direto, um deles, subindo bastante, o que acontece? É normal a gente esperar essa migração de que as pessoas, todo aquele excedente de pessoas que foi lá, investiu em ações durante 2018, 2019, 2020, vendo uma rentabilidade maior na renda fixa, vão pensar, opa, eu vou voltar para a renda fixa porque agora normalizou o nível de rentabilidade lá. E essa pode parecer uma boa ideia. Poxa, se as ações estão caindo, eu vou sair das ações, vou deixar de investir em ações porque esse negócio está caindo e eu vou voltar para a renda fixa porque, olha, tem aqui um título público do Tesouro Direto que está rendendo mais de 11% ao ano. Será que faz sentido essa troca? Aqui, ó, você tem que ter um estalo, um ponto extremamente importante. Quando a gente olha essa rentabilidade, aqui eu estou no site do Tesouro Direto, tá? Você pode acessar por meio desse endereço aqui, ou você coloca no Google preços e taxas Tesouro Direto. O primeiro link que aparecer vai ser esse link aqui, você consegue entrar e ver essa mesma tela que eu estou vendo aqui. O que você tem que olhar, quando você olha aqui rentabilidade anual, essa rentabilidade é um número frio, é um número superficial, porque essa é a rentabilidade nominal. Decora uma coisa, nominal é superficial. Nominal é superficial. O que significa uma rentabilidade nominal? É um número, é o quanto cresce o teu patrimônio com o passar do tempo. Por exemplo, se você for lá investir 650 ou 960 reais, vai render 11%, esse valor aqui vai aumentar em 11%. Agora, isso daqui não adianta nada. O que importa para qualquer pessoa é o quanto ela tem de rendimento acima do aumento dos preços de tudo que ela compra no dia a dia. Acima de algo chamado inflação. Por quê? Pensa comigo. Hoje, digamos que você queira atingir o patrimônio de 1 milhão de reais, de 2 milhões de reais, de 5 milhões de reais. Daqui 10 anos. Poxa, não adianta nada você ter 1 milhão de reais daqui 10 anos. Porque 1 milhão daqui 10 anos vai comprar muito menos coisas do que 1 milhão compra hoje. Você tem que fazer essa conta para ver o valor que você precisa ter lá no futuro, daqui 10 anos, para comprar a mesma coisa que hoje 1 milhão compra. Porque tudo que a gente compra aumenta de preço. E no fim das contas, a gente não investe para ter um númerozinho a mais. A gente investe para conseguir ter um determinado padrão de vida, para conseguir atingir certos objetivos. E a gente não pode ignorar que o preço de tudo que a gente compra aumenta com o passar do tempo. Quando eu invisto no Tesouro Prefixado e olha que, poxa, 11% ao ano de rentabilidade,
eu tô topando, e nesse caso aqui, tá? É um título com prazo para 2031. Então, quando eu invisto nesse título do Tesouro Direto, eu tô falando o seguinte, ó. Eu me comprometo a investir, a manter o meu dinheiro investido até 2031, tendo essa rentabilidade anual. Eu posso vender esse título, posso resgatar o valor investido antes? Posso, só que aí eu vou sofrer marcação a mercado. O que é essa marcação a mercado? A marcação a mercado nada mais é que uma alteração no preço do título com o passar do tempo. Então eu não vou mais ter essa rentabilidade. Se eu vender antes dessa data do vencimento aqui, desse prazo de validade, eu não vou ter essa rentabilidade específica aqui. Eu vou ter uma rentabilidade que pode ser inclusive negativa ou muito maior do que esses 11%, a depender das condições de mercado no momento que eu fizer a venda antecipada. Mas agora, vamos interpretar, vamos não simular, né? Mas vamos adotar que você vai ficar com esse título até a data do vencimento, até 2031. Significa que você vai ter essa rentabilidade anual até o ano de 2031. De hoje, 2021, até o ano de 2031. Poxa, isso parece interessante. Pois é, mas olhando aqui no site do Banco Central, a inflação, ou seja, o aumento médio dos preços, né, de tudo que a gente compra no dia a dia, está subindo quase 10%. Está subindo 9,68%. Então, na verdade, aqueles 11% frente a esse 9,68% se torna muito pequeno. É um pouco mais de 1% de rentabilidade real. Essa que é importante, de rentabilidade real ao ano. Entende? Então, o que acontece? Se eu comparar esse título aqui, ó, com esse outro título aqui, vou pegar um próximo, tá? Ou melhor, vamos mudar o Tesouro Prefixado. Vamos olhar para o 2026 e o Tesouro IPCA mais 2026, que a gente tem quase o mesmo prazo. Ó. Um tem o vencimento em janeiro, outro tem o vencimento em agosto. O que a gente enxerga? Nesse aqui, ó, o Tesouro Prefixado 2026 está rendendo 10,52% ao ano. Quanto que está a nossa inflação nos últimos 12 meses? 9,68%. Então vai sobrar aqui menos de 1% de juro real. O que é esse juro real? É o juro acima da inflação, a rentabilidade acima da inflação. O indicador que verdadeiramente mede o enriquecimento de qualquer pessoa que investe. Por quê? É o quanto o dinheiro rende acima do aumento de preço de tudo que a gente compra no dia a dia. E isso é o que verdadeiramente importa. Importa a rentabilidade real, não a rentabilidade nominal. Nominal é superficial. Eu tenho que saber o quanto que o meu patrimônio cresce a mais do que o aumento de preço de tudo que a gente compra no dia a dia. Senão, poxa, eu posso estar rendendo pra caramba os meus investimentos, mas tudo que eu compro está rendendo quase igual e eu estou ficando meio empatado. O número aumenta, mas ele compra menos coisas. O número da minha conta bancária aumenta, mas compra muito menos coisas. Então, eu sempre tenho que ter esse foco. Eu preciso me proteger desse camarada aqui, chamado de inflação. Inclusive, algumas semanas atrás, eu fiz uma live completa sobre um risco que sim existe, um risco de uma hiperinflação no Brasil. Você pode assistir esse vídeo procurando no meu canal no YouTube por Você Sempre em Alta, #072. Você vai chegar nesse vídeo onde eu falo sobre um risco de hiperinflação que, poxa, a gente pode ver de novo aqui no Brasil, talvez uma inflação de 10% ao ano é algo muito próximo do que está acontecendo hoje, uma inflação talvez de 20, 30, 40%. Quem diz que não, né? Quem faz as previsões e diz que não, na verdade está se enganando, porque a gente tem a mesma capacidade de prever o futuro que um chimpanzé. Então é muito melhor a gente se preparar para as possibilidades do que ficar tentando chutar o que é que vai acontecer a partir de agora. Quando eu invisto nesse título aqui, ó, no Tesouro IPCA+, eu garanto, de qualquer prazo que seja, eu garanto que eu vou ter uma rentabilidade específica acima da inflação. Poxa, qual é o risco de investir no Tesouro Prefixado de qualquer prazo aqui, ó? Digamos que, na média, a inflação média aqui no Brasil gira em torno de 5,5% a 6% ao ano, tá? Mas digamos que essa média da inflação aumente, porque a média é feita com base no que aconteceu nos últimos anos. Se tiver uma deterioração nos próximos anos, ou seja, a inflação vir maior, a média vai convergir, vai, na verdade, mudar para cima. Então, qual é o risco? Eu topar, investir até 2026, investir até 2031 e receber essa rentabilidade anual. E a inflação vir, por exemplo, em 9% ao ano na média, em 8% ao ano na média, porque daí eu vou ter um ganho de 1, 2, 3% ao ano, um ganho real, sendo que eu ainda tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tive. Então esse ganho real diminui mais ainda. Seria muito melhor, muito mais seguro
eu investir num Tesouro IPCA+. Porque aqui, ó, nesse tipo de título, se a inflação, por exemplo, ano que vem vier em 50% no ano, aqui eu ganharia 50% mais 4,57%. No ano que vem, eu lucraria 54,57%. Se eu travasse minha rentabilidade de forma pré-fixada, fixada antes do investimento, eu estaria perdendo 39% naquele ano. Por quê? 39%, porque a inflação foi 50%, tudo que eu compro no dia a dia subiu em média 50%, só que o meu investimento subiu só 11%. Então, não adianta absolutamente nada. Se eu tenho um objetivo de investir a longo prazo, ou seja, por pelo menos 5 anos, eu poderia investir aqui, ó, no Tesouro IPCA+ 2026. Nada disso é uma recomendação de investimento, tá, gente? É só para deixar muito bem claro. Estou só te mostrando como pensar para você não se iludir com uma ancoragem mental que você pode ter. Caraca, tá voltando a render 2 dígitos, tá voltando a render mais de 10% ao ano. Esquece esse negócio, isso é uma armadilha da tua mente. Estava acostumado com 1 ponto alguma coisa, agora tá 11, meu Deus. Isso é muito bom. Não é. Isso aqui apresenta um grande risco. Tá? Se você quer investir por pelo menos 5 anos, essa é uma opção. Quer investir por mais tempo, talvez por 14 anos, aqui tem uma outra opção. Entende? Então você tem opções se você tem o objetivo de investir com foco no longo prazo. Tá, mas Vinícius, eu não poderia investir nesses títulos aqui e vender antes dessa data do vencimento? Você pode. Você pode, inclusive, vender, se você vender até as 13 horas de um dia útil, qualquer título público pediu resgate, você recebe dinheiro no mesmo dia agora. Isso começou a valer no dia 13 de setembro, tá? Só que você vai sofrer a marcação a mercado. Vinícius, o que é essa marcação a mercado? Não é o foco aqui desse vídeo, mas deixa eu te mostrar. Por exemplo, ó, o que acontece? Selecionei aqui o Tesouro IPCA+ 2035, tá? E olha o que acontece com o preço dele durante um período de 1 ano. Ele oscila, parece uma ação esse negócio, mas ele só oscila se eu faço uma venda antecipada, se eu vendo antes lá de 2035. Se eu aguardar e eu vender, e eu esperar, na verdade, a data do vencimento, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente aquela rentabilidade contratada que aparecia aqui. A inflação de cada ano mais 4,57%, mais 4,78%, e assim por diante. E se você parar para pensar também, fazer uma análise do seguinte, ó, vamos voltar a pegar os 2 títulos com prazo em 2026. Ó, o pré-fixado está rendendo 10,5% ao ano, tá? E se eu investir no Tesouro IPCA+ 2026, o meu rendimento é de inflação mais 4,57% ao ano. A média da inflação, te mostrei aqui, a média da inflação no Brasil gira em torno de 5,5% a 6% desde 2010 para cá. Então, na prática, 5,5%, vamos traçar no cenário mais conservador. 5,5% mais 4,5%, mais ou menos isso aqui está pagando 10% de rentabilidade se a média se mantiver sendo a média. E aqui você ganha 10,52%. Só que se a inflação subir, a média subir para 7%, aqui já fica mais vantajoso. Então, talvez é 0,5% ou uma rentabilidade quase igual que você tem aqui investindo em Tesouro IPCA+, só que você tem muito mais segurança. Porque se acontecer um período de hiperinflação, o que acontece? Se você está aqui, você simplesmente está nu, você não tem armadura nenhuma, não tem proteção nenhuma. Agora, se você está investindo no Tesouro IPCA+, que é um título que eu sempre tenho na minha carteira de investimentos, aí você está blindado, está protegido dessa alta na inflação, um período hiperinflacionário ou um período com uma inflação mais alta. Ah, mas Vinícius, por que você fala que pode ter um período hiperinflacionário? Uma combinação de fatores, gente. A gente está vendo o petróleo nas alturas, tá? O minério de ferro já está caindo o preço, já está quase pela metade. Ele chegou a mais de $200, agora já está em $120 e caindo. Pode ser que volte, pode ser que não. Enfim, o petróleo ele continua nas máximas. Se a gente for olhar para o dólar também, o dólar está em um patamar alto e pode subir muito mais, já vem subindo bastante nos últimos meses, em virtude de toda essa instabilidade política. Tem eleições no ano que vem, é natural ter mais volatilidade, o dólar subir. Então, esse conjunto de dólar alto e petróleo alto, como o país demanda muito petróleo para tocar todo o país, todas as áreas, todos os setores empresariais, isso faz os preços subirem, porque as empresas elas têm custos mais altos por causa do dólar mais alto, custo de matéria-prima, e do petróleo, que aí entra a produção de energia, que aí entra o transporte rodoviário, aí entra vários fatores, fabricação inclusive, e elas têm que repassar preço
para o cliente final, para a gente, e isso faz a inflação subir. Por quê? O preço de tudo acaba aumentando. E tem eleições no ano que vem. Então, eleições pode ser mais um fator, inclusive, para um gatilho no próprio dólar. E isso pode gerar uma escalada ainda maior do que a gente está vendo hoje para a inflação, tá? E um detalhe importante, para quem está pensando assim, poxa, eu vi ali que o Tesouro Direto está rendendo, um tesouro prefixado 11% ao ano. Só que eu vi que no banco tal tem um CDB, tem uma LCI, uma LCA que está rendendo 14% ao ano, 13% ao ano. Poxa, isso é muito pior. Por quê? Primeiro ponto, existe o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, que nos garante que caso o banco vá à falência, a gente tenha a reposição de até R$250 mil investidos por CPF, por conglomerado financeiro, até um limite de 1 milhão a cada 4 anos, etc. e tal. Só que, talvez você saiba, talvez não, o FGC só tem 4% do total de dinheiro que ele garante. E ele só paga se ele tiver dinheiro em caixa. Então, pode ser que aconteça no Brasil uma crise financeira em algum momento, isso ninguém tem como prever, tá? Como aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Em 2008 aconteceu a crise financeira, 15 de setembro de 2008 quebrou o Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, levou mais 67 bancos à falência e o FGC americano faliu, quebrou, acabou o dinheiro dele. Lá era uma instituição estatal. E aí o governo assumiu a bronca, pagou a conta. Aqui no Brasil, o FGC é uma instituição privada que a lei diz, o regulamento dele diz que ele só paga enquanto tiver dinheiro disponível. Ou seja, se hoje quebra um banco médio, não precisa ser um bancão, não precisa ser Bradesco, Santander e tal, não, quebra um banco médio no Brasil, o FGC não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então você fica com um risco extremamente alto. O segundo fator, o segundo ponto é que caso você queira, você pode resgatar um valor investido no Tesouro Direto a qualquer momento. Agora, no caso de um CDB, LCI e LCA, em 99% dos casos você não tem liquidez. Você só consegue pegar o seu dinheiro de volta lá na data do vencimento, lá no prazo de validade, o que deixa ainda mais engessado o investimento e te acrescenta risco. Voltando ao Tesouro IPCA+, qual a única desvantagem? Existe essa marcação ao mercado, né? É uma desvantagem sob o ponto de vista de você não ter liberdade para vender a qualquer momento, mas é uma vantagem também que se essas taxas dos títulos caírem, o preço dele sobe, você pode ter uma grande valorização. Tem um outro título que também pode ser ideal, na verdade é ideal mais para aquelas pessoas que têm um valor para investir e não tem o foco no longo prazo ou não querem se comprometer com o foco no longo prazo agora por qualquer que seja o motivo, que é sim o Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic aqui, ele rende a nossa taxa Selic, que hoje está em 5,25% ao ano. Semana que vem pode subir, deve subir para 6,25%, 6,5% ao ano. Quem sabe vai chegar nos 10% ao ano daqui a pouco, tá? Mas o que acontece? Esse investimento ele está subindo, a rentabilidade dele está subindo. Por que está subindo? Justamente porque a inflação está alta. A taxa Selic sobe, o Banco Central sobe a taxa Selic justamente para tentar fazer a inflação cair. Então, sempre que a inflação sobe, existe uma resposta um pouco mais demorada, mas existe uma resposta da taxa Selic subindo e por isso esse investimento, mesmo que de uma forma um pouco atrasada, ele acaba rendendo não o mesmo tanto que o Tesouro IPCA+, mas ele acaba subindo o rendimento, fica muito próximo em resposta a esse aumento na inflação. E lá no fim das contas, depois que a inflação começa a cair, quando a inflação cai, o rendimento do Tesouro IPCA+, cai. Aí depois que ela começa a cair, o Tesouro Selic começa a cair. Então, no fim das contas, não vai dar tanta diferença assim, em termos de segurança, em termos de rentabilidade, tá? Em termos de rentabilidade, tem uma questão a mais, né? Uma diferença maior, porque o Tesouro IPCA+, tem essa possibilidade aí da marcação ao mercado, que te dá a possibilidade de você ter um lucro muito maior do que esperado se você vender o título em um momento que seja oportuno, tá? E se não tiver um momento oportuno no meio do caminho, você tem que ter a segurança de deixar o valor investido lá até a data do vencimento, lá até o prazo de validade do título. E eu sei que vão ter algumas pessoas que vão pensar assim, não, mas Vinícius, 11% ao ano, isso faz tanto tempo que eu não vejo, como é que eu não vou aproveitar essa oportunidade? Isso é uma oportunidade sim, isso não é uma armadilha, será? Os analistas estão prevendo, gente, esquece projeções, previsões, a gente tem a mesma capacidade de um chimpanzé de prever o futuro, quer ver? Dá uma olhada no que eu vou te mostrar na tela agora, ó. Isso aqui que eu estou te mostrando é o relatório Focus, o Boletim Focus, que é um boletim do Banco Central do Brasil, que é divulgado toda segunda-feira, tá?
Toda segunda-feira, sem falta, onde eles reúnem as perspectivas das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil. O que você consegue ver? Ó? Eu peguei aqui esse relatório, que ele foi feito em 31 de dezembro de 2020, e ele foi publicado, divulgado na primeira segunda-feira de 2021, dia 4 de janeiro. E olha só, a expectativa para 2021, ó, a expectativa para a inflação era quanto? 3,32%. Você está vendo aqui. Agora, vamos olhar no último Boletim Focus, divulgado agora na última semana, feito no dia 10 e divulgado no dia 13 de setembro. Olha qual é a expectativa para a inflação em 2021, 8%. Então, saiu de 3,32% em 2021, você vai ver que está numa casa diferente só por causa do ano, tá? 3,32% e hoje, apenas 9 meses depois, a expectativa é 8%. Vamos olhar para a taxa Selic? Qual era a meta? O que eles enxergavam como, poxa, qual que vai ser a taxa Selic meta, né? Que na verdade o nome é taxa Selic meta, não é só a taxa Selic. Poxa, a taxa Selic vai terminar o ano em 3%. Só que olha o que está acontecendo agora. A projeção também fica em 8%. Então você vê que na verdade o que acontece? É uma vergonha isso aqui, é uma baixaria. Por quê? Para uma projeção valer a pena, para uma projeção fazer sentido, te ajudar a ganhar dinheiro, te ajudar a realmente investir, a realidade teria que bater na projeção. Só que o que a gente enxerga na prática, isso não é uma coisa de 2021, isso acontece todo santo ano. Já mostrei algumas vezes isso nos meus vídeos, se você me acompanha há mais tempo. Todo santo ano as projeções dão errado. O que acontece é, a realidade é uma e não está nem aí para a nossa opinião, e os analistas vão pegando as projeções e encaixando para bater com a realidade lá no final do ano. Então esquece projeções, não confia e que alguém vai conseguir prever o futuro. Gente, ninguém, por mais intelectual que seja, por mais crânio que seja, por mais inteligente que a pessoa seja, ela ainda não é semideus. Ela ainda não consegue prever o que vai acontecer ali na frente. Quem previa em janeiro que tudo isso poderia acontecer? Absolutamente ninguém, e pode ser só o começo de uma grande queda, sim, nas ações. E tem mais um agravante, tá? Relembro, eleições 2022. Quando, em períodos eleitorais, existe muita volatilidade. Também fiz uma live completa, tá no meu canal no YouTube, sobre período eleitoral, como ganhar dinheiro em qualquer período eleitoral, que é ouro para quem sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Como assim, Vinícius, lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? As ações estão caindo, como é que eu vou lucrar se as ações estão caindo? Não é usando opções, não é vendendo a descoberto, não é esse monte de estratégia que tem mais risco de perda do que de ganho. Nada a ver com isso. Você pode combinar ações e anti-ações para você conseguir ter rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa. Muita gente, então assim, ó, para finalizar, tá? Tesouro prefixado rendendo 11% ao ano para mim é furada, armadilha, não entro. Talvez se render muito mais, 12, 13, 14, 15, 16, você pode pegar e ter 5, 10% da tua carteira, da parte da tua carteira de investimentos em renda fixa para investir lá. Parte pequena, porque ali tem um risco muito maior. Eu prefiro muito mais o Tesouro IPCA+, por longo prazo, e se eu não tenho foco no longo prazo, ou por algum motivo não posso, eu foco no Tesouro Selic, tá? Agora, vamos para a primeira pergunta aqui do vídeo. Vale a pena a gente sair das ações e ir para a renda fixa? Essa é a migração natural que os iniciantes vão fazer. Que aquelas pessoas que não sabem, que estão em busca só da rentabilidade, não tem estratégia nenhuma, estão meio que vendadas, eu quero ganhar dinheiro, o que eu faço? E aí ficam migrando para lá e para cá, na hora errada. Por quê? Elas compraram quando o negócio estava subindo e elas querem vender quando o negócio está caindo. Elas compraram caro e vão vender barato. A hora agora não é de sair das ações e ir para a renda fixa. A hora agora é a hora de fazer o quê? De comprar mais ações porque o negócio está mais barato. Você precisa virar essa chave. Quando o investimento cai, não é hora de sair dele. É hora de entrar nele. Só que, Vinícius, meu dinheiro está todo investido em ações. O que eu faço? Estou perdendo dinheiro lá. Aqui que está o ponto. Aqui que na minha concepção está o seu erro. Por quê? Porque você talvez não conheça ainda, ou talvez você conheça, mas ainda não investe em anti-ações. Vinícius, o que é uma anti-ação? Me explica. Vou te mostrar aqui na tela agora. Olha aqui, ó, coloquei a comparação do dólar, te expliquei que o dólar é uma anti-ação agora há pouco, e das ações. Então aqui de novo você está vendo a mesma coisa que eu te mostrei antes, tá? Na linha azul você está vendo a média das ações e na linha vermelha você está vendo a variação do dólar. Poxa, o que você pode fazer que é muito mais inteligente do que sair das ações? Tô pegando aqui um período, gente, que é curto prazo, tá? 2020, 2021. Mas é só para ficar claro na sua cabeça que, poxa, isso faz muito sentido
inclusive para o período atual, inclusive para um momento totalmente diferente no mundo, um episódio que acontece a cada 100 anos e que está nos assolando agora essa doença aí. Mas olha só, digamos que uma pessoa foi lá e investiu e está investindo em ações e anti-ações durante todo esse período de tempo. A pessoa começou em 2020, poxa, ela foi lá, investiu, digamos, em janeiro de 2020. Passaram-se aqui 3 meses, fechou o final de março, o que aconteceu? Ela tinha uma grande valorização aqui no dólar e tinha uma grande queda aqui nas ações. O que essa pessoa faria nesse momento? O que ela faria? Venderia um pouco desse investimento que está subindo. Esse é o ouro. Você sempre vai ter um investimento subindo na tua carteira. E aí, você pega não só o aporte mensal que talvez você vai fazer nos seus investimentos, mas junto com o aporte que você vai fazer, que não é obrigatório, mas se você fizer é muito bom, tá? Potencializa muito a tua construção de patrimônio. Você vai pegar uma parte desse lucro que você está tendo aqui para comprar muito mais ações quando elas estiverem em baixa, quando elas estão caindo, nesse momento de queda que está acontecendo agora, olha aqui. E aí, por que você vai fazer isso? Porque a economia funciona em ciclos, momentos de alta e de queda para todos os investimentos, inclusive para renda fixa. Você viu o rendimento alto antes, você está vendo o rendimento mais baixo agora, 2019, 2020, agora o rendimento da renda fixa está voltando a subir. Todos os investimentos no capitalismo se comportam em ciclos. Então o que você tem que fazer? Surfar esses ciclos. Assim você consegue lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Olha só, período de auge, quando estourou ali a pandemia, enfim, o dólar voando, as ações caindo. O que um investidor sempre em alta fez nesse momento? Vendeu um pouco de dólar, comprou ações em promoção. Depois, passaram-se mais 3 meses, dólar caiu um pouco. As ações subiram pra caramba. Excelente, ele tinha comprado muitas ações a um preço muito mais baixo. Agora o que ele vai fazer? O oposto. Ele vai potencializar esse negócio aqui. Ele vai vender um pouco de ações com bastante lucro, ele comprou muitas ações aqui e vai comprar um pouco de dólar que está mais barato. Depois aconteceu o quê? As ações caíram um pouco e o dólar subiu. Ele vai fazer o mesmo que tinha feito lá no início. Ele vai ele vai vender um pouco de dólar, vai comprar mais ações, porque logo as ações voltam a subir. Como ele comprou mais ações aqui embaixo, ele tinha uma maior quantidade, ele lucrou muito mais aqui. Quando ele vendeu um pouco, comprou mais um pouco de dólar e assim por diante. Você entende? Não é hora de sair da renda fixa, é hora, com essa queda aqui que a gente está vendo, e pode ser só o começo de uma grande queda, é hora de comprar mais ações. Por quê? Porque você foi lá, olhou ações, se você já começou a investir, por exemplo. Olhou ações, gostou das ações, analisou, o preço estava bom, a ação estava barata, se caiu está ainda mais barata. Agora você tem que ter dinheiro para comprar mais. Tendo uma reserva, um dinheiro em caixa, não, você tem que ter um outro investimento que está se valorizando. E não existe só o dólar como anti-ação, é um exemplo de anti-ação. Mas combinando esses investimentos, você consegue, isso é comprovado em todos os períodos de tempo da história que a gente consegue analisar, que usando simplesmente essa dupla, você já consegue uma rentabilidade pelo menos 50% maior do que investindo somente em ações e lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. E aí você não fica nesse negócio de tá rendendo pouco, eu vou para cá, tá rendendo muito, eu vou para cá, indo justamente atrasado, comprando quando tá em alta, vendendo quando tá em baixa. Assim você nunca vai ganhar dinheiro. Esse é o motivo pelo qual 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. É por isso que a maioria das pessoas não consegue ganhar na bolsa de valores. Porque ela age sem estratégia, sem combinação dos investimentos. Então, pergunta para mim o que eu vou mudar nos meus investimentos frente ao que eles eram no início de 2021, frente ao que era em 2020, frente ao que era em 2016, quando a taxa Selic estava lá em 14,25% ao ano. Absolutamente nada. Em todo momento, porque eu uso ações e anti-ações, eu estou aproveitando oportunidades e sempre potencializando a minha rentabilidade. Por quê? Não é só o meu aporte, o meu valor que mensalmente eu vou investir, que eu vou comprar aquilo que está em promoção, aquilo que está em queda. Não, eu tenho o lucro do investimento que sempre está subindo dentro da minha carteira, eu pego o meu aporte junto com esse lucro, junto com o dividendo, junto com o rendimento mensal que eu recebo dos fundos imobiliários e aporto onde está caindo e, como eu sei analisar, eu vejo que tem valor, eu vou lá e aporto porque hora ou outra daqui, algumas semanas, alguns meses, quem sabe daqui 2 anos aquele investimento vai voltar a subir e como eu aproveitei as quedas e comprei com muito mais volume de dinheiro do que só o aporte mensal, eu vou lucrar muito mais lá na frente, entende? Então, na minha visão, não é hora de vender as ações para comprar renda fixa, não é hora de comprar prefixado, é a hora de eu fazer o quê? Comprar mais ações, porque justamente está em queda, mas é óbvio que é comprar devagar, comprar aos poucos, porque
Não quer dizer que caiu 14%, que não pode cair muito mais. A gente vê quedas de 45%, 6 vezes só nos últimos 26 anos. A gente vê quedas maiores que 50%, 4 vezes nos últimos 26 anos. A gente vê quedas maiores que 60% nas ações. Em média, tem ações que caem muito mais, 2 vezes só nos últimos 26 anos. Então, devagar, aos poucos, porque sim, pode cair muito mais. Mas eu não tenho problema nenhum, porque eu tenho a combinação, ações anti-ações, os outros investimentos auxiliares. Eu faço esse processo que eu te falei, a venda parcial, compra, que é chamado de rebalanceamento. Eu estou lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, justamente aproveitando as quedas para encher o carrinho. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu coisas novas aqui, se valeu a pena, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Clica nesse botão, aperta aí nesse botão, porque as redes sociais, elas compartilham esse vídeo com mais pessoas e você sabe que o que eu te passei aqui tem muito valor. Assim a gente consegue ajudar outras pessoas a entender esse contexto e não entrar em furada. Tesouro prefixado, CDB, LCI, LCA do banco, ficar travado nisso, sendo que tem um risco de uma inflação vir bem mais forte, principalmente uma questão eleitoral no ano que vem, que é um risco para esse tipo de pessoa e para os investidores sempre em alta é uma grande oportunidade. Como que eu vou saber mais isso? Tem um vídeo no meu canal no YouTube, você pode procurar lá sobre as eleições de 2022, tá? Você pode também pegar e compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Manda aí, vamos fazer um combinado. 5 pessoas pelo menos no WhatsApp, em pelo menos um grupo do WhatsApp. Vamos espalhar essa mensagem para que mais pessoas consigam também lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.